Bom, pessoal, a aula está sendo gravada já. É, Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Só para falar do material que está lá no Moodle, tá? Vou mostrar. Vocês já estão vendo a minha tela? Quando vocês entrarem aqui no Moodle, a disciplina de cálculo 4, vai estar o material atualizado aqui, tá? Esse material, ele é suficiente para as aulas dessa semana, tá? Então, o que eu vou falar essa semana está presente aqui no capítulo 2, tá? No capítulo 2 começa na página 42. Não, 45 já tem o capítulo 2 aqui, tá? Eu tenho a impressão que a gente já teve muito tempo de aula já, porque já tem muita coisa aqui. Mas na verdade não. Então aqui no capítulo 2, caso vocês queiram já acompanhar, entrar no Moodle e já baixar, eu falo sobre a equação do calor, tá? Então tem a equação do calor, uma coisinha aqui de equação do calor, o que mais? Fala um pouco de separação de variáveis, problemas de valor de contorno e a equação do calor, tá? Então assim, isso que está aqui já dá para vocês acompanharem durante a semana inteira, tá? Caso alguém não queira copiar a matéria ou queira seguir, está tudo bem explicado nesse material. Tá? Bom, mas vamos começar assim. Por que acontece? Parar de apresentar. A partir da aula de hoje, a gente vai eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da série de Fourier. Tá? A série de Fourier ela tem várias aplicações, mas uma das que a gente vai trabalhar é trabalhar resolvendo três problemas clássicos, que é a equação do calor, a equação da corda e a equação do Laplaciano, tá? Pode parecer pouco, tá? Mas são três problemas, apesar de serem três problemas só que a gente vai trabalhar, são problemas que envolvem uma teoria muito pesada para poder resolver. Assim. Basicamente é quando a gente chega no ápice de todos os cursos de cálculo, tá? Depois disso, só se você fizer uma pós-graduação ou fizer um curso de matemática, que naturalmente não vai acontecer, né? Bom, aí essas aplicações, elas envolvem um pouco de equações diferenciais. É por isso que o curso de cálculo 3 é pré-requisito para o curso de cálculo 4, tá? Então, a gente tem algumas coisas, mas tudo que eu for falar em termos de equações diferenciais, eu vou deixar lá na apostila, tá? Então, sempre que você precisar de alguma coisa de equação diferencial, você não precisa procurar em outro lugar. Na apostila já vai ter tudo que você precisa, tá? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ligar minha câmera do dispositivo auxiliar, que está saindo a minha voz. Deixa eu só ver se colocou aqui. Quando vocês estão assistindo a aula, vocês conseguem ver a minha cara e a folha que eu estou escrevendo simultaneamente, ou só um dos dois? Consegue ver, mas para fixar a sua folha na tela maior, pelo menos pelo computador aqui, aí vejo só a folha. Ah, tá. Ah, é verdade, porque senão fica muito pequeno, né? Ah, então geralmente eu acho que eu vou desligar a minha câmera, porque não faz sentido nenhum eu Não sei se é ficar. o layout que eu tô usando, mas pelo menos para mim é É, assim. não, mas você tem razão. Eu acho que se você colocar o layout que dá para ver duas ao mesmo tempo, fica muito pequena a outra, né? Então, acho que ninguém quer ficar me vendo aqui, né? Assim, essa é a oportunidade ideal de não encontrar os professores, aí eu fico com a câmera ligada e ninguém me vê. Tá? Bom, vou deixar a câmera ligada, porque para mim não faz diferença, mas às vezes eu olho aqui alguma coisa, mas enfim. Porque assim, ó, lá no curso de cálculo 3, quem foi meu aluno e quem não foi meu aluno, a gente viu a equação do resfriamento de Newton, né? Que é o seguinte, suponha que você tenha um recipiente e dentro desse recipiente você coloque uma água a temperatura de 100 graus, tá? Que é a temperatura
que a água ferve, né? Isso na altitude zero, né? Eu não sei muito bem essas coisas, porque eu fui para a escola faz 20 anos que eu saí da escola, então não lembro dessas coisas. E aí, suponha que você tem aqui do lado de fora uma temperatura ambiente de 30 graus. Estou colocando 30 graus aqui só para ficar arredondado, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Se você coloca em um dado momento uma temperatura, um corpo aqui, no caso, uma temperatura de 100 graus, e a temperatura ambiente é de 30 graus, intuitivamente o que vai acontecer? Esse corpo ele vai resfriar até a temperatura ambiente, ou seja, ele vai perder calor para o ambiente, né? Até ele ficar nessa temperatura que ele está aqui, né? Então, só que aí você precisa de algumas características desse corpo, né? Porque, por exemplo, é diferente você esquentar água e esquentar, por exemplo, um metal a 100 graus, né? Eles vão ter resfriamentos diferentes, né? Mas o que acontece? Assim, a primeira informação, uma das informações mais importantes que o Newton teve foi o seguinte: quando o corpo está a 100 graus, então aqui você tem a temperatura do corpo, aqui você tem a temperatura ambiente. Isso aqui está um pouco fora de escala, tá? A tendência é que esse corpo resfrie até a temperatura ambiente, né? Então, em algum momento, ou depois de um longo tempo, ele vai chegar na mesma temperatura do ambiente, né? Mas qual que foi a sacada do Newton? O Newton pensou o seguinte: olha, quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a variação. Eu não tenho muitas informações a respeito da temperatura. Então, por exemplo, se você falar que a temperatura desse corpo, no instante de tempo t, é dado pela letra t, a gente não consegue determinar explicitamente qual que é a lei de formação dessa função. Mas o que o Newton pensou? Ele pensou assim, eu não sei se foi o Newton que pensou isso, mas vamos falar que foi ele, tá? Acho que não vai ter problema se foi algum coleguinha dele que fez, não. O que acontece? Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a variação da temperatura, tá? Ou seja, significa que quanto maior a diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, mais rápido esse negócio vai esfriar ou vai esquentar, tá? E aí, à medida que a temperatura vai ficando próxima, a variação da temperatura diminui, né? Então, isso pode ser escrito o seguinte: o que é variação? Variação é derivada. Ou seja, a derivada da temperatura, ela vai ser proporcional à diferença das temperaturas. Então, aqui você tem a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. E aqui você tem uma constante de proporcionalidade, tá? Essa constante aqui depende não material, né? Mas depende do que está aqui dentro, né? Do composto. Se é água, se é ferro, se é madeira, ou se é qualquer coisa desse tipo, tá? Então, quanto maior a diferença da temperatura do corpo com a temperatura ambiente, maior vai ser a variação da temperatura. Aí aqui você vai ter um gráfico assim, então você tem um decaimento rápido, e aí depois você tem uma curva que ela tende à mesma temperatura, tá? É claro que eu não vou resolver essa equação aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse caso aqui, o que a gente tem é que para determinar a fórmula que mede a temperatura desse corpo, você não consegue fazer de forma explícita, você tem que fazer de forma implícita, né? Então, você envolve uma equação e aí você resolve essa equação para poder achar essa função, tá? Isso aqui é feito lá em cálculo 3 e aí a gente não vai precisar rever isso não, tá? Mas o que acontece? Aqui a gente vai trabalhar com um problema que é um pouquinho mais complexo, tá? O problema é o seguinte, ó. Suponha que você tenha... Porque assim, a temperatura do corpo, aqui, a temperatura da água, ela só depende de uma variável, que é o tempo. Então, ou seja, a temperatura que você for medir lá, só vai depender de quanto tempo se passou a partir do momento que você colocou a água quente, ou ferro, ou carvão dentro desse recipiente, tá? Bom, hoje, a gente vai tratar com um problema que é um pouco diferente. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma barra de ferro, tá? Uma barra de ferro, uma barra de
qualquer coisa, e essa barra tem comprimento L. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou posicionar essa barra aqui no eixo X, tá? E aí a gente vai supor o seguinte, suponha que você consiga fazer uma distribuição de temperatura aqui, eu vou fazer uma que eu já falei, deixa eu pegar um outro papel aqui, que eu acho mais fácil eu falar o exemplo que eu dei aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Suponha que você tem uma barra de ferro, tá? Na verdade, no material eu chamo isso aqui de haste delgada, mas aqui você pode chamar de barra de ferro, tá? E aí suponha que essa haste ela tenha transferência de calor só no sentido horizontal. Aí a gente vai supor várias coisas nessa haste. A gente vai supor que a densidade é constante. A densidade constante. Eu não lembro as letras aqui. Eu tenho que colar. O calor específico é constante. E a condutividade térmica também é constante. Tá? Condutividade térmica também é constante. Então você tem densidade, calor específico e é constante. E aí a gente vai supor que o meio não interfere na temperatura dessa haste. O que significa? Significa que a barra não perde calor do meio para o meio e ela não ganha calor do meio, tá? Então, assim, independentemente de onde ela esteja, o calor não foge de dentro da barra, tá? Isso significa que a soma das temperaturas aqui, na verdade você pode falar, depois eu explico melhor isso aqui, tá? Mas você pode falar que tem como escrever isso, a integral vai ser constante. Mas aí você tem eu vou colocar uma barra de tamanho 4, e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Suponha que essa barra é do mesmo material, tá? Ela é de ferro, ela é totalmente, e ela está totalmente isolada, né? Aí você pensa assim, mas esse exemplo é muito difícil de acontecer. Mas primeiro a gente vai trabalhar os casos mais simples, né? Bom, aí aqui a gente vai supor que, eu vou supor que a temperatura aqui nessa primeira parte da barra seja de 0 graus. E a temperatura aqui, ó, daqui para frente, eu não sei se está dando para ver que são duas cores diferentes que eu coloquei aqui, tá? Mas essa temperatura aqui é de 100 graus Celsius, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é o momento inicial. Então aqui você vai deixar a temperatura de 0 e aqui você vai deixar a temperatura de 100. Isso no tempo t igual a 0, tá? Isso aqui é no tempo t igual a 0. Quando você dispara o cronômetro, ou seja, você deixa o sistema rodar sozinho, o que vai acontecer aqui é o calor ele vai se deslocar, né? Então, essa parte da esquerda, ela vai começar a esquentar e a parte direita ela vai começar a resfriar, tá? Então vai envolver uma troca de calor aqui. Na verdade, o que vai acontecer é um fluxo, né, do calor da direita para a esquerda. Só que o que acontece? Quando mais próximo do 4 aqui, ele vai demorar mais para resfriar. E aqui, mais próximo do 0, ele também vai começar a resfriar. Então, assim, se você for olhar em termos gráficos, né, no começo você tem um gráfico que é mais ou menos assim. A temperatura ela vale 0, tá? E depois a temperatura vale 100. Aqui no 2, aqui no 4, aqui no 0, e aqui vale 100. Esse gráfico é um pouco fora de escala, tá? A partir do momento que você solta o sistema, essa temperatura aqui ela tende a ser a mesma, né? Então assim, aqui é 0, aqui é 100. Mas aí quando você encosta,
eles tendem a trocar calor. Então, depois, isso aqui é quando o T for igual a zero. Tá? Depois de um determinado momento, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. Aqui é 100. Aqui é 2. A temperatura ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ó. Tá? Ela vai ter um temperamento assim. Sei lá, você coloca aqui T igual a 3. Depois de 3 minutos é isso que vai acontecer. Então, a temperatura no meio ela vai diminuir e a temperatura aqui ela vai, aqui no meio ela vai subir. E aí com o tempo, perguntar para vocês, que vocês acham que vai acontecer depois de um tempo longo? Sei lá, depois de 10 horas, 20 horas, o que vai acontecer? Vai virar uma reta constante? Vai virar uma reta. E essa reta vai ser x igual a y igual a quanto, mais ou menos? 50, na teoria. 50, né? Mais ou menos assim. Quer dizer, mais ou menos não. Eu acho que se não dá tem calor 50. também, é 50. Vai dar exatamente 50, né? Então, o que vai acontecer é que depois de um determinado tempo, essa temperatura ela vai ficar constante igual a 50, né? Mas aí a pergunta é, como que eu faço para modelar isso? Outra coisa, eu tenho uma função que são duas coisas, né? O que a gente vai chamar? Eu vou chamar essa função de U de xt, que mede a temperatura. Porque ela depende do x aqui, ou seja, da posição, porque repara que para cada posição, depois de um determinado tempo, eu tenho uma determinada altura, né? Por exemplo, aqui, se você faz t igual a zero, no intervalo de 0 até 2, vale zero. Mas aí você pode ver que quanto mais próximo de 2, mais ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando com uma determinada velocidade. Aqui, próximo de 2 pela direita, ela vai diminuindo. Então, você tem uma função que mede a temperatura na chapa e depende de duas variáveis, tá? Ela depende do ponto x e depende do instante de tempo t, tá? Então, o que a gente vai fazer? A nossa intenção aqui no curso é mostrar para vocês como que eu faço para determinar essa temperatura. Então, como que eu vou fazer para determinar essa temperatura? No instante x, no instante... no instante não, na posição x e no instante de tempo t. Tá? São duas variáveis que estão envolvidas aqui. Aí, para chegar nessa equação, na verdade, o problema é bem parecido com esse aqui. Você não consegue determinar de forma explícita qual que é a lei de formação da função. O que a gente vai conseguir é determinar uma equação que essa função satisfaz para poder resolver o problema. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Vamos supor que já passou um determinado tempo aqui. Né? Suponha que você tenha... Porque, assim, essa distribuição de temperatura que eu dei aqui, se você for olhar, o que a gente pode escrever? Eu posso falar o seguinte, ó, que U de x0, ou seja, em qualquer posição x e no instante de tempo t igual a zero, essa função vale zero no intervalo de 0 até 2 e ela vale 100 no intervalo de 2 até 4. Tá? Então, você tem uma função no instante inicial. Só que essa função é muito... Assim, ela é muito... como é que eu vou falar assim? Ela é muito... Não é que ela é característica, ela é muito específica. Tá? Ela é muito específica para esse problema. Então, vamos supor que a temperatura inicial seja dada por uma função qualquer. Uma função que eu vou chamar de f de x. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Suponha que você tenha lá... Suponha que você tenha o seguinte. Aqui eu vou medir a temperatura, tá? Eu vou chamar essa temperatura de U. E aqui eu tenho o eixo x. Aí eu vou colocar a barra aqui em cima. Sei lá. E aí ela vai de 0 até L. E a gente vai escolher 3 pontos aqui para poder calcular essa temperatura. Tá? Deixa eu só ver aqui qual vai ser a melhor forma de chamar esses pontos.
Eu vou pegar 3 pontos, x1, x2, e aqui eu vou pegar x3. Aí supõe que você sabe calcular a temperatura em x1 depois de um determinado tempo, tá? Não estou pegando um tempo específico, não. Em algum tempo t, você vai ter que a temperatura aqui vale 1. A temperatura aqui no U2, eu vou chamar de U2. E a temperatura aqui em x3, aqui poderia ter ido mais um pouco. Eu vou chamar isso aqui de... É porque ficou ruim. Deixa eu fazer de novo aqui. Só para ver se fica melhor. Aqui eu tenho a acha de comprimento L. x1, x2, x3. Aqui mede U1. Aqui mede U2, aqui mede U3, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, essa diferença de temperatura, eu vou chamar de delta, deixa eu ver aqui, delta de U1, e essa distância aqui, ou seja, é U2 menos U1, tá? Então, ou seja, o meu delta de U1 é U2 menos U1, tá? E o delta? Aí eu vou pegar essa diferença de temperatura aqui e vou chamar de delta de U2. Então, delta de U2 é a distância entre o 3 e o 2. Isso aqui é num instante de tempo qualquer, tá? Isso aqui é num instante de tempo qualquer. O que vai acontecer aqui? Vamos pensar na temperatura nesse ponto aqui, tá? Vamos pensar na temperatura desse ponto. De acordo com a lei de resfriamento de Newton, quando você fizer a variação da temperatura no ponto 2 com relação ao tempo, ou seja, a variação da temperatura com relação ao tempo, ele vai ser proporcional, ele vai ser proporcional Então, ou seja, tem uma constante, tá? Aí você vai ter o seguinte, você vai ter a temperatura ambiente. Mas como que você vai olhar essa temperatura ambiente aqui? Como que você vai olhar a temperatura ambiente? Você vai fazer a média da temperatura de um ponto à direita com a média da temperatura de um ponto à esquerda. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Como eu estou calculando a temperatura ambiente, e a temperatura ambiente tem temperatura à direita e tem temperatura à esquerda, você vai fazer a média. Bom, qual que é a média entre o 3 e o 1? Porque assim, ó, o 1 está um pouco frio. Então, ou seja, se você andar para a direita, à esquerda, você esfria. Se você andar para a direita, você esquenta. Olha, qual que vai ser essa temperatura do ambiente? Então, o que a gente vai fazer? Então, você faz a média. Então, você faz o 3 mais o 1 e divide por 2. Essa é a temperatura ambiente, tá? Então, ou seja, a variação da temperatura em U2 vai ser proporcional à temperatura ambiente, que é a média das temperaturas à direita e à esquerda, porque agora não tem uma temperatura ambiente fixa, eu tenho temperaturas à direita e à esquerda, menos a temperatura no ponto 2. E aqui você chama de U2, tá? Aí você reescreve isso aqui. Eu vou escrever assim, ó, du dt igual a alfa. Aí que vai ficar assim, ó, U3 sobre 2 mais U1 sobre 2 menos... E aí, só para ficar igual aqui, eu vou pegar esse U2, é como se eu pegasse uma laranja e dividisse em duas metades. Então, eu tenho U2 sobre 2 menos
o 2 sobre 2. Tá? Então, você vai ter isso aqui. E aí a gente vai dar uma... Como é que fala? A gente vai rearranjar esses termos para a gente poder ver o que vai acontecer. Tá? Bom, então, o du2 dt vai ser... Eu vou pegar esses dois que está aqui e vou tirar para fora. Alguém quer falar? Não. E aí eu vou fazer assim, eu vou fazer o 3 menos o 2. Menos... só para poder parecer com esses aqui, então eu usei esse. Aí eu vou fazer o 2 menos o 1, que vai ficar delta 1. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? João Pedro. Obrigado. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o 3 menos o 2, é o delta de U2. Tá? E esse aqui, o 2 menos 1, é o delta de 1. Né? Então, ou seja, a variação da temperatura em U2 com relação a T vai ser... Eu vou chamar isso aqui de uma constante K. Então, vai ficar K vezes delta de U2 menos delta de 1. Tá? Só que esse delta, repara que a gente está fazendo a diferença entre o 2 e o 1. Então, se eu faço a diferença entre delta de U2 e delta de 1, eu posso escrever isso aqui com outro delta. Né? Então, aqui, ó... Deixa eu só ver aqui. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. O D, o 2 com relação a T, é uma constante vezes... Aí aqui, como eu tenho uma diferença de diferenças, ou seja, eu tenho uma variação de duas coisas que estão variando, então eu posso chamar isso aqui, ó, de delta de U2, tá? Essa notação fica um pouco estranha, mas quando você tem a variação da variação, na verdade nada mais é do que a derivada segunda, tá? Então aqui você tem delta de U2, tá? Só que aqui o que acontece? Ó? Eu tenho a variação num ponto específico 2. Se você quiser num ponto genérico, então a gente pode fazer o seguinte. Escrevendo isso aqui de outra forma, eu vou fazer assim, ó, trocando. O 2 por U. dt. Porque assim, agora eu tenho uma função de duas variáveis, então não faz mais sentido, a gente usou isso aqui porque a gente usou a lei de resfriamento de Newton. Só que agora eu estou trabalhando com uma função que tem duas variáveis, então você precisa derivar igual a gente deriva lá no cálculo 2, derivada parcial, tá? E outra coisa que a gente vai fazer, eu vou trocar esse delta U por... Como aqui eu faço essa variação quando o x varia, então eu tenho uma derivada com relação à variável x, né? Então eu tenho a derivada segunda de U com relação a x, tá? A gente vai chegar nessa seguinte equação, a derivada de U com relação a t é uma constante vezes a derivada segunda de U com relação a x ao quadrado. Então, ou seja, essa equação aqui, ela modela aquele problema que eu falei inicialmente. Ela modela o problema do calor numa barra fina, tá? Só que aqui, pessoal, por exemplo, esse problema do calor, vamos supor que você é do curso de engenharia... Eu ia falar engenharia ambiental, mas engenharia ambiental não faz cálculo 4. Engenharia de alimentos também não faz cálculo 4. Então, vamos supor que você é do curso de engenharia química. E aí, ao invés de você estar trabalhando com calor, você tem que isso aqui por exemplo, um lago, ou é um canal, ou então você tem uma piscina aqui. E aí você tem, ao invés de temperaturas, você tem concentração de sal, por exemplo. Aqui você não tem concentração de sal.
Aqui você tem uma concentração de sal grande. O que vai acontecer depois de um determinado tempo? Esse líquido ele vai se misturar, tá? É claro que aqui a gente está trabalhando com uma dimensão. Então, se você tem fluxo de água ou de um determinado, ou de uma determinada, sei lá, algum líquido que tem concentração de sal, ou um poluente, alguma coisa assim, a equação que você vai modular é a mesma, tá? Porque o jeito que a gente fez, assim, o modelo, a forma de modelar é basicamente a mesma, tá? Que vai mudar aqui algumas constantes, mas para resolver isso é tranquilo. Tá? Então, você não precisa necessariamente olhar para isso aqui como sendo uma equação do calor. Você pode olhar para isso aqui como uma uma equação de concentração de poluente ou de um determinado produto. Tá? Eu não vou falar muito disso porque eu sou formado em matemática, então eu não sei muito bem. Eu sei resolver essa equação aqui. Então, nesse curso, a gente vai ver formas de se resolver esse tipo de equação. Eu ia falar de uma forma mais simples, mas na verdade, como a gente vai ver só um jeito de resolver, então não dá para falar que é a forma mais simples ou a forma mais difícil. Tá? Resolver isso aqui é um pouco mais difícil que equações diferenciais do curso de cálculo 3. É um pouco mais difícil. Mas a parte boa é que só tem um método para resolver isso aqui. A gente vai trabalhar com 3 problemas e para cada um desses 3 problemas eu vou ensinar um método para vocês. Tá? Ou seja, você só precisa saber um método para resolver os 3 problemas. Tá? Então, isso aqui é chamado de equação diferencial parcial. Tá? É de equação diferencial parcial porque você está derivando a mesma função com relação a variáveis diferentes. Aqui você tem uma variável t, que é o tempo, e aqui você tem uma variável x, que é a posição. Tá? Tudo bem esses símbolos aqui? É porque assim, quando você tem uma função com mais de uma variável, você usa esse símbolo de derivação parcial para você identificar com quem que você está derivando, com relação a qual variável você está derivando. Tá? Esse x ao quadrado não significa que a função é ao quadrado, não. Significa que você vai derivar 2 vezes a mesma função com relação à mesma variável, nesse caso a variável x. Tá? Esses problemas, eles podem ser generalizados da seguinte forma. Não, vou colocar assim, no cálculo quadro a gente vai ver 3 problemas. Tá? Que são esses aqui. Ó. No curso de cálculo quadro. Deixa eu escrever errado aqui. Ixi, quase que não saiu. 3 equações. Gente, eu tô analfabeto hoje. Equações. 3 equações. Então, a gente tem a equação do calor, que é assim, né? A derivada de U com relação ao tempo é igual a K vezes a derivada segunda de U com relação a X. Vou colocar aqui, equação do calor. A gente tem a equação da corda, que é assim. Aqui, eu preciso dar uma copiada aqui, que eu não lembro qual que é. Aqui é X. Equação da corda. E por último, a gente vai trabalhar com um que é um pouquinho mais difícil, que é a equação de Laplace. Tá? Equação de Laplace. Qual que é a vantagem de trabalhar com só com essas 3 equações? Mais uma vez, a gente só vai ter um método para resolver essas 3 equações, tá? Que é o método da separação das variáveis.
né? Esse método da separação de variáveis, depois vocês vão ver que vai entrar uma questão assim, vai entrar série de Fourier, tá? Então você precisa saber série de Fourier para poder resolver isso aqui. Mais especificamente, a gente precisa saber um exercício da matéria de série de Fourier para poder resolver isso aqui, tá? Bom, na próxima aula eu vou ensinar essa técnica para poder resolver esses exercícios aqui. Aí eu gostaria de pedir para vocês, para a próxima aula, se possível, vocês já viessem para a aula tendo lido o material, tá? Eu devo dar uma atualizada nele até quarta-feira de manhã, mas o material que já está lá já é suficiente para que vocês tenham acesso ao conteúdo da aula dessa semana, tá? Então, por exemplo, aqui, vocês já estão vendo aqui. Então, o material eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Não é muita coisa não, tá? Essa primeira parte aqui é só explicando o problema. Quem fez cálculo 3 comigo deve lembrar que eu coloquei essa mesma imagem lá no outro curso, tá? Então eu dou uma introdução aqui ao problema, falo da equação do calor aqui, tá? E aí a gente começa a falar do problema que eu falei hoje, né? Então um problema, aqui é o problema que eu falei, né? Se a temperatura está a 0, depois está a 100, o que vai acontecer com o gráfico depois que você solta o sistema, né? Tem até a mesma pergunta aqui, né? Se a temperatura vai ser 50, provavelmente sim. E aí eu explico como que eu faço para chegar nessa equação que a gente falou, tá? Que é a equação que está aqui, a equação do calor. Tudo está explicado aqui. Depois eu falo sobre as equações diferenciais parciais de segunda ordem lineares, mais conhecidas como EDP. Não se apeguem muito a esses nomes, porque é um monte de letrinha, tá? Você tem que entender o conceito matemático. E aí, o que eu vou falar na próxima aula, que é a parte de separação de variáveis, né? Aqui tem um método de separação de variáveis, eu resolvo um exemplo. E aí, para resolver as equações, as separáveis, desculpa, para usar o método da separação de variáveis, vocês precisam saber equações diferenciais ordinárias, né? Porque o que eles fazem? Ele pega o problema e transforma em duas EDO, para poder ficar mais fácil. Essas aqui são as EDOs, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas em equações diferenciais, já eu falo para onde vocês vão recorrer, tá? Então, ele tem a solução aqui, são 3 casos que tem que ser analisados, aí tem um teorema, e aqui fala dos problemas de valor de contorno, que foi o que eu escrevi aqui. E aí, na 2.4, que eu vou falar provavelmente na semana que vem, eu mostro como que faz para resolver esses problemas, tá? Aqui a gente chega numa série, uma função que é uma série de Fourier, acha o coeficiente dessa série de Fourier e acha a solução geral do problema, tá? Fácil, mais ou menos. Aí, para quem não lembra de equações diferenciais, não sabe onde pesquisar, ou perdeu o caderno do semestre passado, ou isso aqui é mais para vocês não ter que ficar procurando, gastando muito tempo procurando. Aqui eu falo como que resolve equações diferenciais homogêneas com coeficientes reais, tá? Então tem alguns exemplos, como que resolve. Tem o caso em que as duas raízes são, primeiro caso, duas raízes reais. Segundo caso, duas raízes iguais. Terceiro caso, duas raízes complexas, tá? Dá uma olhada. Uma olhada aqui, caso vocês tenham alguma... Na verdade, eu acho que eu não falo de raízes complexas. Deixa eu ver se eu falei aqui. Eu tinha que ter falado aqui. Depois eu vou dar uma atualizada aqui, tá? Bom, aí, assim, por hoje basicamente isso mesmo, só para introduzir vocês no assunto, tá? Dê uma lida lá no material, procurem vídeos também, tem alguns vídeos interessantes na internet. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse que eu passei para vocês hoje, eu tirei de um vídeo. Eu vou colocar o link dele aqui. Tinha que ter feito isso na outra sala. Ixi, eu não vou lembrar.
Estou compartilhando. É pior que vocês vão ver tudo que eu fico vendo aqui do lado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Não é isso não. Bom, enfim, depois eu passo para vocês. Tá? Os vídeos. Procura. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Gente, cadê os negócios? Achei aqui. Isso que eu passei para vocês está nesse vídeo aqui. Ó. É em inglês, tá, pessoal? Mas eu acho que tem como. Eu acho que ele tem legenda em português. Se não tiver legenda em português, não é muito difícil de entender, tá? Bom, e por hoje é só. A gente se vê na quarta-feira. Aí eu começo a resolver. Mostro para vocês como que resolve a equação do calor. Não sei se vai ser nessa, mas pelo menos o método da separação de variáveis, tá? Pessoal, quanto à prova, eu não olhei ainda. Não sei quando que eu vou olhar, porque eu preciso corrigir a questão aberta. Mas aquela questão aberta eu acho que eu fiz ela em sala de aula, né? Então não ficou tão difícil assim. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, então, pessoal. Até quarta. Bom resto de semana. Boa semana para vocês. Bons estudos. E aí, se vocês tiverem correções para fazer lá na apostila, me fala, tá? Que é bom sempre saber. Até mais, pessoal. Tá.